Começar pelo básico. O que é GraphQL? Eu acredito que talvez tenha coisas parecidas para REST, talvez integração com Swagger e tal, mas assim, é um monte de coisa que tem que construir em cima que o GraphQL te dá de graça, assim. A implementação acaba sendo a mesma do REST, com exceção do cuidado que tu pode ter quando tu tem alguma propriedade da tua entidade ou adentrando no grafo que possa ser mais lenta, né? Cara, eu diria que se tu não documentar absolutamente nada numa API GraphQL, ela já é 99% melhor que qualquer API. A partir do momento que a pessoa pega a ideia por trás do negócio, ela vai querer fazer aquilo ali. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio dessa bagaça aqui. Mais um pra conta. Mais um. E hoje é dia de pauta técnica, né, Cláudio? Isso sempre é bom, né? Dar aquela derretida no cérebro. Dá uma... relembrar os velhos tempos, né? Tirar a poeira do cérebro. Tirar a poeira ali do código e tal. Exatamente. E hoje vamos falar aqui sobre GraphQL, ou GraphQL na nossa língua da pátria mãe. Exato, né? Exato. Vamos falar aqui sobre todas as nossas dúvidas, sobre toda a estrutura, como utilizar GraphQL, como isso pode ajudar a tua vida. E para falar disso, hoje comigo, eu estou aqui com os meus amigos da Base Digital. A Base Digital é uma produtora de software, podemos dizer assim? Também, né? Uma produtora de uma software house, né, que tem uma ampla experiência aqui em aplicações web, serviços GraphQL, etc. E vão trazer aqui a experiência deles, compartilhar com eles aqui a experiência no uso da ferramenta. Né? A Base, que hoje é uma das apoiadoras aqui do PPT Não Compila, né, que faz os caras que ajudam essa bagaça acontecer, Cláudio. Exatamente. Se não fosse a gente continuar nerdeando aqui tecnicamente. Exato, né? Então, porque isso aqui no fundo é só uma desculpa a gente tomar cerveja e falar coisa nerd, né? Exatamente. Então, são esses caras que ajudam a gente a fazer essa parada acontecer e você aprender alguma coisa aqui. Você tá no carro, tá na academia, tá na empresa, você aprender um pouquinho aqui com a gente. Enriquecer o conteúdo, né? Enriquecer, né? A Base e outros patrocinadores aqui. Um abraço para eles, para VMBears e para Clever também, que são nossos outros apoiadores. Para falar de GraphQL hoje aqui com a gente, eu tenho o Gustavo Brain, que é Tech Lead Front-End lá na Base. Certo, Gustavo? Isso aí, muito obrigado pelo convite aí. Eu que agradeço aqui a disponibilidade e a gente vai sugar a alma de vocês para entender de GraphQL. Preparem-se. Estamos preparados. É isso aí. E aqui do meu lado esquerdo está o Mário Klein. Certo? Acertei, mano, o nome? Acertou. Pô, eu tô bem treinado com nome difícil aqui. Para esse episódio aqui eu tive que fazer um curso de nome difícil. O Mário, que é Tech Lead de Back-End também lá na Base Digital, certo, Mário? Isso aí. Obrigado também pela disponibilidade aí de a gente vir falar um pouquinho as nossas experiências eu que com agradeço. essa ferramenta aí. Show de bola, vamos falar bastante coisa. E aqui na ala esquerda, o nosso velho conhecido. Já estamos virando prata da casa já, né? Prata da casa. O cara quando chega aqui, tá no lado esquerdo do co-host, é porque o cara já tá aqui. No ponto esquerdo ali. Klauber Stipkovic, já nem erro mais o nome desse cara. Já acostumou. Anos, né? Né? Que é Dev Front-End lá na Avita. Tech Lead, Dev Front-End. Pô, só tem Tech Lead, mano, aqui, velho. Por isso que eu só apanho. Por isso que o papo vai ser de alto nível ou baixo nível, depende do ponto de vista. Se você olhar... É verdade. Depende... É tudo uma diferença vetorial, né? Exatamente. Isso aí. Vamos lá. Obrigado pela presença, cara, por me ajudar aqui a conversar com esses caras. É isso aí. Então vamos falar aqui muito sobre especificação técnica do GraphQL. Vamos falar sobre como que isso impacta o desenvolvimento do back-end. Vamos falar como que isso impacta o desenvolvimento do front-end. Como isso vai deixar o seu desenvolvimento mais ágil, né? O que essa especificação traz de coisa pronta para você, né? Quais são os casos de uso base. A gente vai falar muita coisa sobre o GraphQL. Então, se você quer conhecer mais sobre essa especificação, sobre essa linguagem, fica com a gente. Bora! Começar pelo básico, meus amigos, para conceituar quem está nos ouvindo. O que é GraphQL? Tu quer responder essa? Pode ser.
GraphQL, então, é uma linguagem, uma definição para leituras de dados em grafos, que permite a construção de APIs mais complexas e que tragam um sentido entre a comunicação de front-end e back-end. Legal. Normalmente quem pode estar nos ouvindo agora, que está acostumado com o desenvolvimento de APIs, web services, etc., está muito habituado ao padrão REST, né, de desenvolvimento de APIs. Que ele é bem autodefinido, digamos assim. Você tem que ter métodos com contratos bem definidos, né, com retornos muito bem definidos e com uma regra de negócio ali fixa para aquele tipo de retorno do web service, da API que você tá escrevendo. Qual que é a diferença exatamente do padrão do GraphQL? Porque o QL ali tem um quê de queryable, né? Que estimula muito o reuso e deixa o payload ali mais enxuto, né? Tem uma versatilidade ali do GraphQL que torna ele competitivo ali com o REST para alguns casos específicos. Vocês conseguem dar uma detalhada nisso? Por que eu deveria utilizar para alguns casos GraphQL e não REST? Assim, ó, na minha visão, tá? Eles, como você falou, eles se competem, porque não faz sentido tu ter uma API REST e uma API GraphQL. Vou falar em português mesmo, GraphQL, tá? Mas ela te traz alguns benefícios que em REST é possível ter, mas não faz parte da especificação. Então eu vou dar um exemplo. Eu gosto de usar o exemplo do blog, porque é um troço que todo mundo em algum momento da vida desenvolveu, né? Então tem o post, categoria, autor... Inclusive, qualquer curso que você fizer de linguagem de programação para web, última lição é fazer um blog. Perfeito. Começa com o to-do. Isso, exato. Então é um tipo de estrutura de dados que todo mundo conhece, né? Post, categoria e tal. Isso. Então, a vantagem é, por exemplo, eu tenho um endpoint REST que me traz a lista de posts. Então, ele vai te trazer os dados, né? E o GraphQL, você consegue dizer, eu quero os posts, mas dos posts eu quero somente o código, o nome, eu quero as categorias, e da categoria, né, a gente vai entrando no grafo. Aí já entramos da questão do grafo. Da categoria eu quero somente o ID e o nome, e assim por diante. E aí, dependendo da tua estrutura de dados, ele vai se adentrando no grafo. E a grande vantagem é que isso já está na própria especificação. Exato. Né? Você poderia ter um efeito semelhante desse com o REST, só que você teria que criar um parâmetro para você incluir ele dentro do método do teu web service dentro de uma query, que fizesse esse filtro, digamos assim, e retornasse um JSON para você com esses dados. Você economiza muito mais tempo quando você usa uma especificação que já implementa isso, né? Perfeito. É isso aí. Inclusive, eu já trabalhei em APIs REST que tinham recursos, eu diria assim, próximos do que a gente alcança em GraphQL, só que era algo específico daquela API. Outras APIs não seguiam esse padrão, então o GraphQL não, todas elas seguem aquele padrão para te conseguir pegar trechos de dados, né? E aí, em sendo uma especificação, né, todo mundo que leia aquela especificação e entenda vai conseguir trabalhar e não vai ter uma curva de aprendizado para aquela API específica. Né? Você não tem que mandar um postman pro cara falar, aqui você coloca tal coisa com tal dado, né? E tem que ter o documento ainda, né? Sim. O postman e o documento. E a call para explicar pro cara como ele chama o método, né? Exato. Até uma dúvida sobre o GraphQL. Essa questão de padronização deles nasceu junto quando nasceu dentro do Facebook, ou depois quando entrou a parte mais community do desenvolvimento deles, entrou mais essa questão de esquema, de organizar mesmo essa padronização deles? É que assim, eu não sei historicamente bem ao certo como ele nasceu, porque eu já aprendi aqui que nasceu no Facebook. Ele nasceu no Facebook, mas assim, eu posso estar errado, mas a minha impressão é que o conceito nasceu lá, mas o que eles usam lá não necessariamente é o que eles liberaram depois na comunidade. Tanto que eu lembro que eu comecei a trabalhar com GraphQL, eu era um dos primeiros, assim, era bem algo assim, recém estava sendo
falado nos fóruns, e muita gente, até gente experiente, nunca tinha ouvido falar. Até na época, o mais próximo que se tinha de contato era a própria API do Facebook. Então... ele tinha aquela API deles lá, que para quem desenvolveu o aplicativo para Facebook naquela época... Eu passei por esse momento da vida, que a gente fazia joguinhos de comunidade no Facebook. Isso aí. Na verdade, eu comecei lá no Orkut, fazia aqueles... Uma APIzinha, Fazendinha. Quem não lembra da Fazendinha? E aí, se tu trabalhou com essa API, você deve lembrar que ela conseguia pegar e pegando campos, né? Mas a palavra GraphQL não estava na API. Não, de fato, você selecionava os campos que você queria, os filtros, você já tinha um mecanismo de query na API, mas não era uma especificação com nome, né? E a própria estrutura de query não era a mesma da especificação que se tem hoje, né? Tu simplesmente pensava assim, eu vou buscar tais campos, a própria interface lá do Facebook te deixava dizer quais eram os campos, mas tu via que ela ia completando um parâmetro REST. Isso. Que é diferente do que é hoje a especificação do GraphQL. Né? Interessante. Então pode ser que essa especificação amadureceu na comunidade, de fato. Sim, né? até interessante, né, de ver essa questão, pelo menos que eu notei, a proximidade com o JSON ali, né, quando você está escrevendo o GraphQL. Porque me parece uma coisa meio JSON, meio Python, porque você não tem ponto e vírgula, você não tem 2 pontos, né, então não sei se isso facilita, né, para quem está começando, mas é interessante porque acho que fica um pouco intuitivo ali do que você está fazendo. Né? Ele lembra muito, né, JSON. É quase um JSON sem os valores, né? Como se fosse só... Embora consegue ter alias, né, que consegue ter o campo. Mas enfim, vamos dizer assim, o básico dele lembra muito um JSON sem os valores, só com as chaves, né? Sabe o que eu acho maravilhoso nisso tudo? E aí falando aqui como provavelmente o mais velho da mesa, o dinossauro do microfone, é como a gente vê, cara, como a gente teve uma evolução da verbosidade do serviço web, né? Porque quando a gente falava de integração web há 10 anos atrás, era WSDL com XML, que você baixava 1 mega para montar uma tela, né? Graças a Deus esse momento acabou. No REST, a gente já tinha ali uma flexibilidade maior, um payload menor e mais curto, né? E agora com o GraphQL, cara, é muito enxuto. Se usar bem, é muito enxuto, né? Especialmente para mobile, você trabalhar aplicativos que você tem restrição de banda, é maravilhoso. Essa questão de tu definir o que vai para cada... Vamos adentrar o front, né? Cada front que necessitar de uma parte da API, ela vai definir aquilo que ela precisa. E ponto, né? Não vai vir mais dados como acaba vindo no REST, né? Então, isso facilita até o entendimento do código depois, porque tu não tem aquela maçaroca de código onde tu tem um monte de campos, um monte de propriedades que tu usa uma ou duas. E sem falar de todas as ferramentas que a gente consegue ter em cima dessa especificação, né? Porque para quem é desenvolvedor front-end, você tem ali tá usando o VS Code, enfim, qualquer ferramenta hoje já tem plugin, né? Ele, no teu próprio editor, você o teu plugin já entende que tu está num projeto GraphQL, ele baixa o esquema do endpoint que você apontou, e quando você escreve uma query no seu código React, sei lá o que for, ele já te diz quais são os campos que tu pode buscar da tua API, e se tu colocar um campo que não existe, ele vai dar erro. Já na pré-compilação na máquina do cara mesmo, né? No caso ali, nesse caso, a ferramenta, mas tu consegue fazer isso também, esse check na compilação também. Então, assim, a chance de tu fazer um erro de digitação na tipagem, por exemplo, mesmo que tu use TypeScript, e tu tem um endpoint REST, tu faça a tipagem, mas tu tem um erro de digitar errado. Ali não, porque ele está pegando o dado da API. Já dá um autocomplete na própria IDE, etc. E a documentação também. Sim. Tu coloca o mouse em cima do campo, ele já te diz, se foi feita a documentação do lado da API, ele já te dá a descrição do campo, isso aqui retorna isso. Cara, assim, uma experiência de desenvolvedor. É
é outro mundo. Assim, eu acredito que talvez tenha coisas parecidas para REST, talvez integração com Swagger e tal, mas assim, é um monte de coisa que tem que construir em cima que o GraphQL te dá de graça, assim. Né? E começando aqui no meu mundo, assim, né, que é mais a parte back-end, né? Não existe tu escrever uma API que ela não seja muito bem definida. Sim. Diferente do REST, esse campo aqui, né, nesse retorno eu não vou mandar. Não, tu vai ter que mandar aquilo que tu definiu no teu esquema do GraphQL. Porque o front vai ler. Sim. Então, tu não vai fugir da especificação que tu tem que seguir. Porque, então, tudo se complementa para se autodocumentar, gerar menos erros. Então, do ponto de vista de desenvolvimento, sem falar, também existem várias ferramentas para o desenvolvimento back-end, né, utilizando, que depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais, mas que facilitam muito a vida até de como que tu vai dividir teu código, como é que tu vai armazenar a tua informação no banco e o que tu quer voltar para o front-end, por exemplo. Sim. Então, eu vejo assim que para o desenvolvimento do back, né, especialmente para APIs que são de entidades, digamos assim, cara, é maravilhoso. Você praticamente não tem que desenvolver, né? Por exemplo, você vai fazer uma API que retorna dados do usuário. É a API mais básica do mundo. Você vai fazer um get set ali de praticamente tudo, né? Pô, você tem que implementar um monte de métodos de acordo com o tamanho do retorno, né? Porra, isso pro cara do back-end é um saco fazer isso. Isso já vem na especificação, né? Maravilhoso. E isso bem aplicado em outros retornos também, APIs que tem regra de negócio, aí o negócio fica muito poderoso, né? Você começa a aplicar, de fato, uma versatilidade, uma flexibilidade do uso da API já com uma regra de negócio por trás. Aí fica incrível. Eu passei por um case de arquitetura com GraphQL envolvendo mobile. E, cara, para mim foi meu primeiro contato com GraphQL alguns anos atrás. Trabalhava numa empresa que a gente tinha uma API que ela era uma API, na verdade, tinha uma API, algumas APIs, né, que eram APIs de negócio. A gente chama APIs completamente transacionais, sabe? É aquela API REST que você efetiva uma transação de negócio. Tipo, vou fazer uma nova compra. Então você tem aquele contrato muito bem definido e aquele retorno muito bem definido, né? E aí tinha uma API na frente, que era um BFF especializado para o portal. Então o portal, ele recebia ali as requisições do front, fazia essa aplicação de regras e chamava a API de negócio, né? A API de negócio não era ligada direto no front-end, porque nós tínhamos questões que era exposto para parceiro também, etc. Então tinha um serviço na frente para especializar por canal, né? Cara, sabe como uma empresa grande, às vezes tem restrição de prazo, às vezes tem restrição de orçamento. Pô, vamos colocar essa mesma funcionalidade do portal no app. Pô, utiliza o mesmo BFF. Cara, lento. Por quê? Para fazer o login no portal, você está num device sem restrição de banda, uma tela gigante, etc. Você carrega todos os dados do usuário na tela, tudo bonitinho e tal, e o serviço te retorna isso. No app é muito mais reduzido. Então você tinha um payload gigante que não precisava, e aí dentro do app você recebia aquele payload com um monte de informação que não precisava, né? E aí quando você ia ver o tráfego de rede da mesma experiência no app, que deveria ser muito mais enxuta, tava com o mesmo tráfego de rede de um computador, né? Aí ficou insustentável, aí começa a reclamação na loja, tá lento, não sei o que lá, consome muito dado. Fizemos um BFF em GraphQL. Cara, acabou os problemas. Justamente por essa versatilidade de você... Cara, e o impressionante é que a galera tem e fica a dica aqui para quem tá ouvindo a gente, né? O pessoal às vezes tem medo, tecnologia nova e tal. É muito simples e você consegue ter
uma entrega muito rápida, porque está praticamente tudo definido já na especificação, né? E se tu juntar com frameworks que tem hoje em dia, então já era. Praticamente tu só desenvolve o negócio. Eu queria até só fazer um gancho ali de um problema que é bastante comum em API REST, que é justamente ainda com os frameworks que tem hoje, né? Onde tu pode retornar um objeto e ele vai serializar como retorno da tua API, né? E um problema bastante comum é quando tu tem o dado, a entidade no banco, mas tu não quer voltar tudo pro front. E aí tu tem que ficar fazendo os mappers. Isso. Isso é um saco. Quem já passou por esse problema, né? Um depara, né? Um trabalho manual. E vice-versa, né? O caminho inverso também acontece a mesma coisa, né? E o GraphQL, ele também te ajuda nisso, né? Porque tu define lá, por exemplo, a entidade usuário. Eu não quero voltar o password pro front. Se na tua definição do esquema não tiver lá o password, por mais que tu retorne a entidade pro front, dependendo do framework, ele vai simplesmente tirar fora. Não vai estar lá. O front não vai conseguir consultar o password. Por mais que o objeto que veio do banco tenha a propriedade, o front não vai ter acesso. Então, claro, isso já nas ferramentas, né? Nos frameworks e APIs. Quando ele faz o resolve automático, né? Aí sim. Até uma dúvida aqui, falando de back-end por enquanto. Como funciona essa questão das queries com o banco, né? Porque a gente tem esse problema exatamente de às vezes ter umas queries que retornam um negócio enorme, ou a query em si já demora pra caramba, porque ela verifica N tabelas, então a gente tem uma cacetada de dados aí pra poder relacionar. Mas como que isso funciona dentro do GraphQL na parte do back? Assim, ele que gerencia essa questão das queries, ou o próprio framework ali junto com a sua aplicação dá conta do recado ali? Que eu vou dizer ali? É um pouquinho mais, pelo menos com as ferramentas que eu trabalhei, né? A implementação acaba sendo a mesma do REST, com exceção do cuidado que tu pode ter quando tu tem alguma propriedade da tua entidade ou adentrando no grafo que possa ser mais lenta, né? Então, esse sim é um cuidado que o dev tem que ter, né? Mas do ponto de vista vamos lá, uma query simples, é a mesma coisa de um REST, porque bateu lá no back-end, ele tem que executar alguma coisa, e aí é o dev que tem que ir no banco, fazer o seu select lá, e prover o retorno, né? Isso é a especificação e o framework, o framework, né? Claro, com certeza tem hoje já ferramentas, APIs ou frameworks utilitários que conseguem adentrar até o banco, né? Tipo, eu vou prover um CRUD de uma tabela específica, sem que eu precise desenvolver nenhuma linha de código. Deve ter algum framework que já vai até o DAO lá montar query, né? Isso. Mas não que a tecnologia em si defina isso, né? Isso é só os facilitadores. Isso eu já ouvi gente dizendo assim, mas aí ele está expondo o meu banco. Cara, não. Ele não expõe banco. O GraphQL não sabe que existe um banco. Quem conecta, implementa os resolvers é o desenvolvedor. Aí, se ele está expondo o teu banco, tem alguém fazendo isso no meio de campo que talvez tu não conheça, né? Mas, assim, a parte de resolver os dados no back-end, pelo menos assim, eu já vi duas estratégias. Uma é, antes ele processar a query, ele já tinha os dados no formato, então o que ele fez? Ele pegou a query, transformou em AST. E aí, do AST, ele conseguiu fazer uma query SQL. Depois, só o GraphQL, no caso, só entrou no grafo que já tinha os dados, ou em tempo real, conforme ele ia executando a query, ele ia resolvendo dados que ele ainda não tinha. Tá? Então, aí entra a questão dos data loaders, né, que a gente pode falar também, eu posso dar alguns exemplos, que é o data loader, quando se executa em tempo real, vamos dizer assim, começando pela query inicial, e aí quando entra nas entidades conectadas, é quase, imagina assim, tu tem uma planilha do Excel,
Vamos pegar ticker de ação, por exemplo. Deixa eu só te interromper. Talvez volta naquela ideia do blog, só que daí acho que a gente consegue dar um exemplo assim do relacionamento. Tá, mas deixa eu falar dos tickers de ação, depois eu entro no blog, que é o seguinte. Imagina que tem uma planilha do Excel e para cada ticker de ação tu quer o preço real dela. Então, em teoria, tu poderia, sei lá, fazer uma fórmula que para cada um ele bate no endpoint REST e pega o dado e bota no Excel, certo? Só que se tu tem 100 tickers, ele vai fazer 100 requisições. O que o data loader nada mais é do que um mecanismo bem simples de implementar, não tem nada demais, que é o quê? Em vez de, quando você chama esse carrega, digamos, imagina uma função carrega valor do ticker. Em vez de ele imediatamente pegar de uma API REST, ele espera um tempinho até ele acumular um buffer e aí ele chama todo numa tacada só. De várias requisições que vieram de GraphQL? De vários resolvers tentando resolver um determinado campo. Então, no caso do blog post, vamos criar um exemplo que é o seguinte. Tu tem dados acho que de categoria. Acho que post categoria, né? Então, um post pode ter N categorias e eu tenho N posts e cada um relacionado com N categorias. Numa query, por exemplo, eu posso retornar, sei lá, 10 posts e 5 deles possuem a categoria com ID 1, por exemplo, do banco. Tá? O que o GraphQL vai fazer para nós, né? Junto com a ideia do data loader. Quando eu for resolver, tá? Post, categoria. São duas entidades relacionadas. Eu digo que num post eu tenho uma rede de categorias. Tá? Quando ele for resolver o relacionamento categoria, ele vai chamar um método lá no back-end do resolver, pedindo, o meu parent é esse, então o meu post, né, é esse aqui. Você faz o relacionamento das chaves e tal, mostra isso aí. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter, sei lá, vai chamar 5 vezes esse método e nessas 5 vezes vai vir o ID 1, o relacionamento. Aí eu faria o que a gente normalmente faria, select de 5 selects com ID 1. O data loader vai fazer o quê? Ele vai segurar esses 5 e vai executar tudo numa tacada. Monta uma query só para não onerar o banco. Né? Uma query só para não onerar o banco. No caso, ele vai fazer assim, normalmente ele vai receber, em vez de receber um valor, ele vai receber um array de vários valores. E aí diz, não, em vez de tu carregar digamos, as categorias, 1, 2, 1, depois a 2, depois a 3, ele vai receber, dar 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6. E aí naquele select tu vai fazer, normalmente usando um in, né, com aqueles IDs ali. E aí nisso tu consegue, quando tem relações muito complexas, tu consegue fazer tudo numa chamada só. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui. Você fez ali uma chamada e aí você tem o rastro do grafo. Você está puxando essas informações do back-end. Fiz lá, quero os posts de data X até data Y. Né? Dentro da especificação, eu defini o caminho do grafo, definindo o relacionamento das entidades. Né? Então eu falo, essa entidade pai que se relaciona com essa daqui, provavelmente com esse campo e etc. Né? Quando ele vai trazer isso, para ele não fazer isso de forma unitária, isso é muito comum nos frameworks de back-end. Né? Você faz um auto-wired ali do relacionamento entre as entidades e aí você coloca a estratégia, se você quer chamar um por um ou se você quer acumular isso e chamar de uma vez. Né? Então esse data loader ele faz esse papel. Né? Ele concentra o relacionamento entre todas as entidades para fazer uma chamada única no banco e fazer um retorno só, porque senão seria um inferno para o DBA. Né? Exato. Mas o data loader ele não é específico de banco, tá? Ele é uma ferramenta que abstrato que você pode ter qualquer source. Tu pode usar uma outra API REST como... Entendi. A questão é que ele agrupa chamadas que aconteceram muito próximas em questão de tempo e ele faz um pequeno buffer. E aí quando ele passou ali aí cada linguagem tem a sua forma de medir o tempo que ele vai aguardar, né?
Aí ele esperou, opa, peraí, agora já tenho um buffer do tamanho que eu quero, me dá os dados de todo mundo aqui. Entendi. Então, se tu tiver uma API REST que aceita parâmetros, por exemplo, /id, mas pode ser id, vírgula, outro id, vírgula, outro id, tu consegue usar um data loader. Entendi. O data loader então, é uma abstração de um método que eu vou implementar de onde está o dado. Né? Nesse exemplo que a gente deu, eu poderia fazer uma query para buscar essa informação, né? E aí ele acumula isso, me passa os parâmetros para montar uma query só, mas se eu estiver buscando essa informação numa outra API, é só eu fazer uma implementação de que eu faço um outro request, e aí eu faria um request só, em vez de fazer vários requests. Tá? Uhum. E uma outra coisa também legal que tem o data loader é que assim, ele identifica sources iguais. Então, se eu chamei o data loader 3 vezes com o ID 1, ele vai passar para o back-end uma vez só. Depois ele distribui de volta. Depois ele sabe cada uma das chamadas de data loader, quem é que chamou com o ID qual, e distribui o retorno. Então eu carrego uma única vez no banco o mesmo ID, né? Sim, sim. Por isso que para quem está desenvolvendo uma API GraphQL, o ID é muito importante. Tanto para o front-end quanto no back-end, porque como ele tem uma noção de entidades, né? Ele precisa saber, tá, mas como é que eu comparo, por exemplo, 2 posts diferentes, dois objetos do tipo post, como é que eu sei que eles são diferentes? Certo? Porque eu posso pedir qualquer campo. Então, no caso do front, o ID ele é essencial para as ferramentas de front-end conseguirem depois saber que aquele post em outra query foi, por exemplo, atualizado. Ou numa mutação, algo assim. Então, o ID ele é essencial. Assim. O ID tem que ser... tu não pode ter 2 objetos com o mesmo ID. E do mesmo tipo. É meio óbvio. Naturalmente você já não deveria ter, né? Mas a gente vê de tudo por aí, né? Algo errado aí. A gente vê de tudo por aí. Parece óbvio, mas tem que falar, cara. E até fazendo um gancho aqui, um pouquinho mais de implementação, né? Dentre os tipos primitivos do GraphQL, a gente tem o int, um float, string, o ID. O ID ele é considerado um tipo primitivo. E ele é né? string ou número, né? Ele não te obriga que seja numérico, né? Porque hoje em dia tem muitos... Curioso, o ID é tratado como primitivo, então. Isso. Tem um primitivo de ID. Uhum. Porque assim, tem várias ferramentas do front que tratam, que daí era o que o Augusto estava comentando, que tratam o ID para fazer cache, para... Enfim, tem o React, então, que também é do Facebook, né? E tá nesse meio aí de... Esse ecossistema, né? De utilizar isso aí dentro das ferramentas que nasceram no Facebook, né? Então, ele utiliza muito do ID para fazer a identificação e aí poder fazer um re-render do front de um determinado componente porque em outra tela uma mutação alterou aquela entidade, né? Tem até um exemplo vou dar um exemplo bem de prático uso mesmo, assim, que a gente já fez até em vários projetos, que é o usuário que está logado. Tu logou na plataforma qualquer, tu tem teu nome lá no topo, né? Bem comum. E aí tu tem uma página de perfil que tem uma mutação onde você altera o seu próprio nome. Então o que acontece? Nessa mutação... Vou dar um exemplo, você carrega o teu avatar, outra foto. Isso aí. Tô trocando meu nome, tá? Troquei meu nome. Como o GraphQL, quando ele fizer a mutação, provavelmente tem que pedir o ID de volta, ele vai ver assim, tá, mas peraí, tu tá me retornando o usuário da ID, vou dizer, o ID 1, e o nome é X. Mas eu já tinha na minha base de dados o usuário com o ID 1 e o nome era Y. Então, na real, ele junta, ele normaliza todos os dados que vêm da API e coloca tudo como se fosse numa planilha de uma dimensão. Então, quando ele recebeu aquele ID com um campo diferente, ele atualiza e todo mundo que estiver escutando aquele dado vai renderizar de novo. Ele provavelmente então, faz um hash disso. Automaticamente ele vai trocar meu nome lá em cima, sem eu fazer nada. Isso usando, digamos, um Apollo da vida, tá? Isso não é coisa do GraphQL, é coisa das ferramentas que a galera construiu. Da solução como um todo, né? Exato. Então, tem essa vantagem de que se tu tem aquele dado sendo mostrado em qualquer lugar da tua aplicação
e o ID dele é o mesmo que foi atualizado e vem algum campo diferente, ele atualiza e aqueles componentes são renderizados. Então, para aplicações que tem muita coisa, assim, alterou aqui, muda aqui, sabe? É fantástico, assim. Sim, até porque geralmente com o REST você precisa fazer uma implementação super complexa, né? Usando o WebSocket, por exemplo, para poder ter essa comunicação de mão dupla, né? De atualizei no back-end e o dado precisa ir para lá. Provavelmente no GraphQL ele pode até utilizar o WebSocket por baixo dos panos ali, mas você já está dentro do framework, já está dentro da especificação, né? Você não teria que fazer isso manualmente como um REST, que você vai ter que ter um Node rodando lá no servidor com a conexão via WebSocket no teu API Gateway para poder ter essa conexão de mão dupla com o front-end e o back-end. Isso até hoje ainda é um parto para fazer sem especificações que já implementam isso naturalmente, né? O GraphQL tem, né? Ele tem uma especificação também para dados em tempo real com WebSocket. Mas isso que eu estou falando de ele atualizar automático é por causa... não entraria nessa questão do WebSocket, mas é o fato de que ele sabe que aquele dado é da entidade usuário e o ID 1. Então, porque uma API REST, quando tu chama /usuário, por exemplo, o teu retorno não diz que aquele entidade é do tipo usuário, a não ser que o desenvolvedor implemente. No GraphQL isso é nativo, porque ele tem uma propriedade especial chamada __ type name, que ele diz qual que é o tipo daquela entidade. Então, e mesmo por exemplo, tu tem uma query GraphQL que pode retornar vários tipos de dados diferentes. Vou dar um exemplo. Tu tem, sei lá, um campo de conteúdo rico, que ele pode retornar ou imagem, ou vídeo, ou texto, ou isso, ou aquilo. Então, com esse type name, no próprio array, ele pode vir, esse aqui é do type imagem, esse aqui é do type vídeo, esse aqui é do type... Isso tudo isso pro front-end tratar é muito bom, né? É porque é um dado que o desenvolvedor da API REST não precisa fazer. Porque isso faz parte da especificação, né? Sim, e ainda mais se você estiver usando TypeScript, que você consegue criar as interfaces e tudo mais lá. Então, inclusive, provavelmente para tratar é bem mais fácil. Inclusive, a gente usa umas ferramentas que ele gera as interfaces automáticas a partir da query, né? O VS Code bem configurado, assim, é sensacional. É outra experiência, assim, de desenvolvedor. Produtividade é completamente diferente, né? E as chances da bugs, porque, como eu te falei antes ali, se tu colocar um campo que tá errado... mutações, muitas vezes tem o payload, né? O input que tu tá passando. Se tiver um campo que é obrigatório e tu não passou, se é string tu mandou no... Cara, tudo isso aí dá erro. Até fazendo um gancho aqui, isso também é fantástico, assim, de um ambiente bem configurado, né? Onde tu mexe com o esquema e aí tu gera a tua interface por trás para daí depois fazer as implementações. Pensa assim, eu tô criando uma mutação e, na verdade, desculpa, eu tô alterando uma mutação que já existe. Eu tô botando um campo lá obrigatório. Não existia aquele campo. Eu vou gerar a interface do back-end, ele já vai entender que veio aquela informação obrigatória. Eu vou gerar no front-end isso, e se a mutação do front-end não for alterada, vai dar erro. Uhum. Se ela não for ajustada para aquela nova informação que passou a ser obrigatória, a tua API vai dar erro. Aí tem as funcionalidades que tu pode, assim, eu tô num projeto mobile, onde eu não vou conseguir atualizar todo mundo. Então eu vou deprecar aquela mutação, vou criar uma nova para atender aquilo ali. A velha continua lá, deprecada, e inclusive avisando pro front-end que tá deprecado. Muda até a corzinha do campo, se estiver depreciado, né? Cara, que da hora. Até uma dúvida agora que vocês estavam comentando de front-end, porque a gente que trabalha já há muito tempo tem essa questão do Swagger na documentação, por exemplo, que a gente tinha comentado lá atrás. Como funciona essa questão de documentação mesmo com o GraphQL, que você falou que pelo VS Code a gente consegue ter acesso, mas se não tiver com VS Code, tem algum outro, ele disponibiliza um site? Como é que funciona? É que assim, o GraphQL tem um negócio chamado Introspection Schema, que ele basicamente permite você perguntar para a própria API qual é o formato dela. E aí, quando tu
faz essa pergunta para ela, usando a própria linguagem GraphQL, ele vai te dar todos os escalares, todas as queries, todas as entidades, então assim, a própria API te diz qual que é o formato dela. E isso aí, tem até, por exemplo, tem um site bem legal chamado GraphQL Voyager, né? Acho que é, né? Não lembro agora. Eu acho que é algo parecido, tá? Que ele te dá uma queryzinha, que na real ele tá pedindo o introspection schema ali. Ele tá te pedindo a estrutura. Tu roda na tua API, copia o que ela retornar e joga nesse cara aí. Ele te joga todo o grafo, tipo um modelo ER da tua API. Com todas as entidades, as queries, as mutações, o que ela pode retornar. Quase um modelo relacional do que você está expondo na API, né? Exato. E outra ferramenta também que é sensacional para o front e até para o back desenvolver e testar, né? Por exemplo, ferramentas como o GraphQL, né? Que é sim. Uhum. Que é um Postman web, né? Como é que é o nome da outra? Além da Graphi... não vou me recordar o nome assim, mas nessas ferramentas... A gente deixa aqui na descrição do episódio os links. Nessas ferramentas, tu consegue fazer, elas entendem então essas queries que buscam o esquema e nela tu já puxa ali, tem uma que é uma abinha ali, tu puxa, já vem a documentação. Se o desenvolvedor, da mesma forma com o Swagger, documentou todos os seus types, todas as suas queries, todas as suas mutations, vai vir a documentação. Da mesma forma, tu vai conseguir ver os comentários, vai conseguir saber o que é, que informação que tu tem que passar, e já tipada também, né? Uhum. Cara, eu diria que se tu não documentar absolutamente nada numa API GraphQL, ela já é 99% melhor que qualquer API que tu receber via Swagger. Ela é a documentação, né? E olha que isso é muito comum no mundo. Não documentar as coisas é o padrão, né? Nunca sobra tempo para documentar. Exato. Se tu não colocar nenhum comentário, nada, ainda assim ela já é mais fácil de se guiar do que... Ela é autoexplicável, né? Digamos assim. Né? Você consegue entender melhor sem ter... cara, e quem nunca, né? Ter que ficar colocando aquele monte de anotação dentro do código para gerar um postman bonitinho. Tudo. Cara, isso é foda. Você tem uma especificação que é muito mais autogerada, né? Muito mais autoexplicável, é muito mais fácil, né? Isso porque a gente já está numa fase que, por exemplo, a gente gera a especificação com annotation, né? Que já é muito mais fácil do que fazer a especificação que a gente fazia antes do XML, né? E chegar no ponto agora que a gente consegue ter um padrão autoexplicável é maravilhoso. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Eu queria perguntar para vocês, a gente já deu uma aprofundada legal aqui na parte técnica, como que vocês veem essa questão da adoção do GraphQL? Porque o GraphQL ele tem um propósito bem específico em chamada de dados, digamos assim, né, em obtenção de dados. Como que vocês usam como critério a adoção do GraphQL como padrão para API ou não? Ou vocês desenvolvem tudo em GraphQL e não utilizam mais REST? Qual que é o critério para esse tipo de adoção? Até aproveitar, puxar o gancho da pergunta dele, não só para a questão de adoção no geral, mas como que vocês acham que tá essa questão de frameworks também para o desenvolvedor quando ele está ali, independente da linguagem, por exemplo, de back-end? Vocês acham que já está bem difundido
Ou tem um ou outro framework ali que, dependendo da linguagem, ele vai te facilitar mais na hora de saber, ó, minha infraestrutura tá nessa linguagem, então eu vou aproveitar porque esse framework é um pouco mais poderoso, então faz sentido eu usar GraphQL. Cara, vamos começar pela definição da adoção. Assim, ó, às vezes a gente usa REST. A gente sempre se arrepende, mas às vezes a gente usa. Eu diria assim que hoje, se tu tem um desenvolvimento que ele é muito entidade, não tem por que não usar, né? Claro, isso no mundo ideal, onde tu escolhe ferramenta, escolhe linguagem, escolhe sem restrições, digamos assim, sim, né? Sim. Aqui a gente sempre dá exemplos assim no mundo maravilhoso de que a gente escolhe o que a gente quer. Claro que a gente sabe que no mundo de gestão de tecnologia existem muitas outras coisas envolvidas, né? E nem sempre a gente adota a ferramenta que gostaria, né? Eu até vou dar um exemplo que teve um gestor que a gente tinha sugerido o GraphQL desde o início. E ele disse assim, mas na outra empresa que eu usei deu problema, não vai ser usado. Aquela velho estigma, né? Tipo, o cara usa a tecnologia errado, faz o projeto errado, e aí a culpa é da tecnologia. E aí mas o que deu errado? Não, deu um monte de problema lá, não quero saber. Tá, beleza, cara, mas tipo assim, cada um, sei lá, será que foi a tecnologia que foi o problema? Claro, o GraphQL tem os seus desafios, né? A gente tem que falar disso também, né? No podcast, senão o pessoal vai achar que é tudo uma maravilha. Tem seus... Eu já faço o gancho com outra pergunta. Que assim, de novo, né? Eu falei do mundo ideal ali, que é aquele que tu escolhe tudo, né? A gente fez uma tentativa aí do bom e velho PHP. PHP, chegamos no momento meme do podcast, onde a gente fala mal do PHP, a gente cospe no prato que a gente comeu a vida toda. Tem sempre esse momento, né? Sempre tem esse momento. Um abraço, meus amigos PHPzeiros. E pode ser que eu venha a ser massacrado por algum, né? Imagina, nunca. Aqui a gente vai fazer uma camiseta especial PHP. A gente fez uma tentativa aí de verificar como é que ficaria uma API GraphQL em PHP com Laravel, e funciona, é desenvolvível, mas assim, eu diria que assim, se fosse uma restrição, na minha opinião, não vale a pena, porque daí, por exemplo, o framework ali que se trabalhava, ele exigia muito... Eu voltaria ali agora é o segundo meme do podcast, né? Aos tempos antigos do que era um desenvolvimento em Java, onde te exigia escrever muito código para fazer um... Sim, você tinha que escrever um livro em XML para expor uma API no controller. Era uma maravilha. Nem tinha o controller, tu tinha que ainda criar o... Se você tivesse o cuidado de fazer como MVC, porque o padrão não tinha, né? Tu pega um servlet lá da vida e aí tu fazia o que tu queria. Exatamente, é tudo baseado em servlet, né? Bons tempos, mentira, não era bom não. Mas esse ponto é interessante, né? Pra gente entender a maturidade do framework da linguagem no padrão, né? Porque senão você pode ter mais problema de implementação, mais trabalho do que a própria especificação vai te oferecer de vantagem, né? A nossa experiência aqui, minha e do Gus, de projetos em produção, com escala, tudo, ainda é no ecossistema JavaScript, né? E... Node no back-end e React na ponta, é isso? React Native na ponta. Então, aí sim, no back-end a gente já fez 2 tentativas, uma desenvolvendo a API praticamente na mão, outra com framework, né? E ambas, assim, apaixonantes, né? Para desenvolver o back-end, assim... Sem explicação, assim, para quem passou por todos os dilemas, assim, e os trabalhos de fazer uma API REST bem direitinho, né? E tu vê que pode fazer a mesma coisa de uma maneira
com um trabalho muito menor, né? Sim. Com esforço. Com esforço mais Mas grande. assim, eu acho que eu comecei acho que os primeiros projetos que eu fiz com GraphQL foi em 2016, por aí. Talvez 2017. E, cara, assim, eu vou te dizer que é muito fácil tu errar a estrutura de dados e tu acabar culpando a ferramenta. Então, assim, um cuidado que tem que ter é assim, sei lá, tá começando um projeto. Ninguém tem experiência em GraphQL e querem fazer um projeto grande. Cara, vocês vão errar a mão. Assim, o primeiro projeto sempre fica... Então, hoje a gente já pegou a manha, porque a gente começou com projetos menores. Às vezes um projeto que nem precisava ser GraphQL, mas começa com um projeto mais simples para ti ir pegando as nuances de coisas que, por exemplo, tu já está acostumado com o REST e tu vai ter que meio que reaprender, porque é outro paradigma, né? Pensa assim, se tu tiver uma situação ali onde tu mapeou um grafo gigante aí com umas, sei lá, 10 relacionamentos e tu não teve o cuidado de tratar isso no teu back-end, né? Cara, tu simplesmente pode derrubar o servidor justamente por não ter tido esse cuidado. Imagina, tu tem lá, sei lá, vamos ao exemplo lá de usuário post, né? Aí eu tenho usuário, relacionamento, usuário com os seus posts, com as categorias, e das categorias tu volta para os posts. Você pode entrar numa relação cíclica aí, né? Além da cíclica, se tu botar ali, eu quero todos os posts de uma determinada categoria, tu derrubou o banco, trouxe todo o banco pro front. É que, assim, a paginação é algo que ele não te força nada, tu faz o que tu quer, que nem REST. Só que o problema ali é quando tu tem esse relacionamento cíclico que tu comentou, né? Do post pega a categoria, da categoria pega o post, que pega a categoria, que pega o post, e de repente tu tem 5 bilhões de registros, em teoria, de que ele poderia retornar. Então ele tem alguns desafios, assim, que muita gente, às vezes... se tem isso, então eu não quero, sabe? Mas tudo é contornável, cara. Mas eu imagino que isso seja muito semelhante a quando você está trabalhando com um framework de DAO, que você tem que fazer essas restrições e fazer essa definição das suas modelagens, né? Então, já faz um tempinho, na minha época do PHP, viu? Eu lembro que quando a gente trabalhava com Zend, Zend, cara. Zend. Peraí, deixa eu limpar. Tira o pó. Poeira aqui. Isso. Você tinha alguns artifícios ali para você mapear as entidades do banco, etc. Geralmente no PHP era por palavra-chave no banco, prefixo de campo, etc. Você fazia aquela modelagem e você caía nesses mesmos problemas ali de, cara, se eu tenho ali uma referência cíclica, eu tenho que definir ali no modelo da especificação do DAO, essa é uma entidade assim. Então, aqui é o ponto aonde eu quebro a minha referência cíclica. Né? Eu tenho um pai que é assim, tenho um filho que é assim, né? Isso acontece muito, por exemplo, quando você vai fazer categoria dentro de categoria, né? Onde é que quebra? Quem é o ponto de chegada, né? Beleza, quando eu chegar aqui numa categoria que não tem, sei lá, você coloca um caso de parada, né? Porque senão você pode... E eu imagino que os desafios sejam semelhantes, né? De você ter esse tipo de cuidado com a modelagem e como você direciona o framework para olhar essa modelagem. Né? Cara, aí entra uma questão que, assim, tu pode fazer isso no GraphQL. Esse é o ponto. Tu não vai ter um ponto de parada automático. Porque, em teoria, tu poderia ter uma query onde tu pega o post, que pega a categoria, que pega o post. Não tá errado. Só que aí tem um nível que tu diz assim, até onde é saudável, até onde eu posso ir. E aí você define isso no código. Aí tem algumas... Só que do jeito que o GraphQL funciona não é tão simples, tá? Então tem algumas ferramentas que tu pode fazer que é assim... Tem uma ferramenta que eu já testei que ela funciona assim. Tu cria certas anotações usando tipo decoradores, similar com decorador, que tu diz para aquela query qual que é o peso dela. Tu dá tipo calcula tipo o peso. E aí antes de executar a query, que daí ele vai acabar entrando nesse loop, ele tira ele consegue ver o pior dos casos. E se for passado um threshold que tu definir,
ele já nem deixa a query executar. Porque, cara, uma aplicação normal não vai fazer uma query daquelas. Entendeu? Outra opção é, por exemplo, nos próprios resolvers, tu ir no contexto da tua execução e contando quantos registros tu já retornou, e se passar do número, tu para de retornar. Tem algumas coisas que tu pode fazer, assim, para mitigar, mas esse problema, ele existe, cara. Ele é sempre, quando o pessoal fala de pontos negativos, é um dos primeiros que aparece, tá? Esse de poder fazer queries cíclicas. E tem mais um ainda, que talvez tu nem vai fazer cíclico, só que o GraphQL, numa query, tu pode ter várias queries, entendeu? Tu pode pedir os posts, todas as categorias, todos os posts, todas as categorias com alias diferentes, entendeu? E aí tu pode, sei lá, tacar 5.000 daqueles ali, e mesmo sem relação cíclica, tá? E tu pode criar problema no banco e vai estourar a memória. Outra estratégia também para impedir isso daí, né? É o cálculo que tu pode... Né? Tem ferramentas que ajudam, tu diz assim, ó, qual que é o grau de profundidade que tu pode descer na API, né? Então, eu partir daqui, aí eu desci um nível, desci 2, aí ali para. Aí, sim, antes de ele começar a executar a query, ele já vai dar erro dizendo, ó, tu tá pedindo níveis demais, faz a tua query de forma diferente, né? Sim, porque aí eu poderia ter, por exemplo, pessoa, endereço, o endereço tem rua tem pessoa... E aí você pode ter vários níveis nesse grafo, né? Então eu posso definir a quantidade de saltos que eu posso dar da recursividade da query, né? Mas ainda assim tem o problema que ele aceita várias queries numa raiz só. E aí daí tu pode ter Ctrl+C, Ctrl+V milhares de vezes. Sim. Por isso que na minha opinião, tá? Ainda esse esquema de calcular o peso, ainda pra mim, eu acho que é o mais eficiente, assim. Porque daí ele resolve... Ele vai ver o pior dos casos. Quanto tempo ou quantos registros a tua query iria resolver. E tu tem que ter um threshold saudável do que tua aplicação aceita, entendeu? Sim. Cara, eu tô lembrando aqui de uma tecnologia que eu trabalhei num projeto que para mim começa a ficar claro agora a diferença do GraphQL. Que muita gente achava que eram equivalentes. Não sei se já ouviram falar no padrão do Open Data. É um padrão REST que você implementa e aí sim é um caso muito específico onde você expõe a sua base de dados, né? Então é como se você criasse o serviço REST para você rodar query em cima do registro REST e rodar aquela query naquele banco e retornar os resultados via JSON, por exemplo. Isso é muito utilizado para, às vezes, tem algumas plataformas que são gerenciadas como serviço. Dá um exemplo, Salesforce, por exemplo. Lá você tem um dado persistido ali dentro, você não sabe onde, né? Ele está lá, está persistido e está dentro da plataforma, gerenciada como serviço, você está com o dado lá. Às vezes esse dado custa caro lá dentro. Às vezes você precisa fazer um expurgo, aí você cria lá uma base Postgre, uma base MySQL, coloca um serviço Open Data na frente conectado nesse cara e põe um endpoint lá na plataforma. Aí, como é um padrão já definido, ele começa a levar os seus registros para lá, né? Via REST. Vai fazer insert e select na sua base via REST. Né? Mas aí você expõe completamente a base. Sua base está nua, exposta naquele usuário e senha para você fazer isso. E muita gente, que eu já conversei no passado, compara o GraphQL com o Open Data, né? Só que depois dessa conversa aqui, para mim começa a ficar evidente a diferença. Lá é um padrão REST para você expor o teu banco de dados, e aqui você tem uma estratégia de desenvolvimento, né? Como vocês falaram do data loader, você tem essa facilidade de conexão com o front-end, e o que eu achei maravilhoso, que eu não tinha essa visão tão a fundo, é o lado do back-end, porque a gente sempre, quando pensa no GraphQL, pensa em consumir o GraphQL, né? Mas como é que eu componho o back-end para expor esse GraphQL? Que eu acho que é mais complexo até do que só consumir, porque consumir é muito bonito, você monta ali o payload, né? A mágica acontece no back-end. A mágica acontece, chega ali o dado, né, pra gente. Então essa estratégia, principalmente de como manter o banco de dados saudável para o DBA não ter um infarto, né? É muito fácil causar um infarto com GraphQL no DBA, né?
Se tu não fizer as devidas estratégias... Escala muito rápido. Né? Sim. Aí eu queria perguntar... Se tu não usar um data loader lá e começar a bater 100 queries para cada requisição... Porque, cara, é muito fácil, com qualquer framework de DAO, você infartar o DBA. Pergunta para qualquer DBA, principalmente a galera que trabalha com Java, o que eles acham de Hibernate, por exemplo. O cara ama Hibernate. Né? Peraí que eu tô tendo um mini infarto aqui. Porque, cara, aquelas queries maravilhosas e tal, se você não faz os annotations corretos, não faz... é a mesma coisa, né? Então, todo framework tem as suas particularidades de boas definições e boas práticas para que você não deixe ele desgovernado, né? Porque senão você vai ter uso ruim, vai ter um resultado ruim. Né? Vamos botar todos os relacionamentos Eager. Isso, exato. Os caras botam tudo para facilitar. Eager. Isso, bota tudo Eager, esquece o lazy e vai ficar uma beleza. O DBA vai ficar lindo. Tem um outro detalhe aí que acho que vale a pena mencionar, que é a... Cara, como a gente está falando, o GraphQL ele responde num endpoint só, que normalmente, por padrão, é /GraphQL. Como é que tu cacheia isso, cara? No CDN. E é um post ainda por cima. Pô, verdade, hein? Verdade. Então tem algumas... Aí tu começa a entrar assim, mas não quer dizer que não dá para fazer. Mas aí tu tem que trabalhar um pouco mais no que numa API REST seria mais fácil, entendeu? Então, por exemplo, tu tem como, também com decoradores nas tuas queries, dizer qual é o cache que tu esperaria delas. Por exemplo, essa aqui é 100 segundos, essa aqui não pode ser cacheada, esse campo não pode ser cacheado e assim por diante. E aí quando ele executa a query, ele faz um compilado de tudo dessas anotações e vê, todo mundo pode ser cacheado? Pode. Qual que é o tempo mínimo? É 50 ms. E aí ele te retorna um header que aquilo ali podia ser cacheado em 50 ms. Então tu consegue fazer, só que dá um trabalhinho extra que talvez em REST seria mais fácil. E aí tem tem várias estratégias assim que tu trabalha em cima dele para resolver esses problemas, tá? Mas não são problemas que não tem solução, tá? Tu tem que dar tem que trabalhar um pouco em cima, sabe? Até uma pergunta agora, que você falou de nuvem e esse campo todo. Como funcionaria ele se fosse um GraphQL distribuído? Principalmente para essa parte de cache dele. Porque provavelmente se você tem várias máquinas rodando o GraphQL, como que ele gerenciaria se o cache está nessa máquina e aí você recebe uma requisição em outra máquina na hora da distribuição ali? É um bom ponto. Por exemplo, você tem um web service GraphQL rodando em Docker com Kubernetes. Esse cara escala, mas ter réplicas desse pod. Como que só que todos estão no mesmo banco. Agora isso não cabe pra vocês aqui, hein? Tudo bem. Agora gostei da pergunta. Além da questão do cache, do acesso ao banco também. Sim. Porque eu posso ter réplicas do próprio serviço, e aí essa estratégia do data loader vai ficar individualizada por pod. Cada um vai receber uma requisição. Eu não corro risco de estrangular o SGBD ali? Tá, deixa eu só uma observação. Isso que eu tô falando desse controle de cache que eu comentei agora é a nível de CDN. É uma camada antes. A nível de nem chegar no servidor. Não chega no servidor, é antes. Tá, a nível de enfim, tá? Isso eu acho que só para deixar bem claro, sim. Tá? Você vai tratar as entradas ali, tem um tratamento especial para você fazer isso e saber se repassa para o back-end ou não. Exatamente. Então, é meio que um middleware ali, né? No caso, por exemplo, se estivesse usando um CloudFront da AWS... Um Akamai, por exemplo. Seria nesse nível, ou seja, o cache de CDN nem deixou, né, a requisição nem chegou no nosso API. É que tem um tratamento dos campos que tem que ser diferenciado, né? Não é estático como no REST. No REST você consegue trabalhar mais simples. Só que tu tem que, nesse caso, cara, tem também um negócio que tu consegue cachear, tem uma estratégia. Olha que interessante, tá? Porque tem um outro problema que o pessoal reclama do GraphQL, que é o seguinte. No REST eu posso chamar /posts. E tenho todos os posts que eu quero. Show de bola, né? Requisição bem pequenininha. No GraphQL eu vou ter /GraphQL e aí um JSON com um monte de campo de post. Ou seja, eu tenho um payload um pouco maior do que eu teria. O payload carrega informação que viria na URL, num REST padrão. Né? Só que no REST era tipo assim, /post/1. Vamos dar um exemplo. Mas no GraphQL eu vou dizer
posts com ID 1 e aí eu vou pedir um monte de coisa do post. Daí o pessoal diz, nossa, mas aí tá mandando um payload muito grande, que é desnecessário, que em REST não tem. Aí tem uma estratégia que dá para fazer, eu acho que o Apollo tem isso meio nativo já, que o Apollo é o framework que meio que dominou o mercado quando se fala em GraphQL, tanto para front quanto para back-end, tá? Para tanto React, Vue, qualquer framework, tá? Essa era uma pergunta que eu ia fazer, se os frameworks se ele implementa os dois lados ou se tem parzinhos, tipo, esse framework no front funciona bem com esse do back-end, mas você já respondeu a pergunta que... No caso do Apollo, ele tem o Apollo Client, o Apollo Server, Apollo Server, já para fazer o parzinho, porque daí ele... Algumas coisas que não são especificamente da definição do GraphQL, ele dá o seu jeitinho de... Legal. Então, o que eles fizeram para resolver esse problema? O front-end, quando vai fazer solicitar a query, em vez de ele mandar todo aquele JSON sem as chaves que a gente estava falando no início, que é a query GraphQL, ele manda a SHA-256 da query. Só a SHA-256. Aí o servidor GraphQL diz assim, cara, não conheço. Ele retorna um erro específico dizendo, eu não conheço essa hash. Aí o front-end vai mandar a query completa e, de novo, a hash. E aí o back-end, opa, beleza, agora eu tenho ele pode recalcular a hash, enfim, tá? Talvez nem tenho certeza se ele manda mesmo. Mas, enfim. Então ele vai salvar essa query, seja na memória ou em algum outro lugar, e ter a hash. Então, a próxima requisição que vier com aquela hash, ele já tem a query. Entendeu? Então, ali tu ganha essa questão que eu estava falando de ter que passar um payload meio grande no início. E aí tu ganha um outro benefício de ter isso. Agora que tu tem só uma hash, pro controle de cache fica mais fácil. Sim. Porque tu não precisa mais pedir um post, pode ser um get. A não ser que seja mutação. CDN, né? E pro cache de CDN ele pode usar essa hash para cachear. Mas aí esse hash tem que ser gerado no front, lá no framework do front. Não, é só um SHA-256 da string que tu tá solicitando. Sim, mas aí ele lá no front, para passar para CDN, o front já tem que calcular esse SHA-256. Sim, só que quem vai... o teu back-end, ele pode ser que no primeiro momento ele nunca executou aquela query. Sim, aí ele sabe que eu tenho que executar, preciso disso um pouco mais elaborado, né? E aí ele retorna um erro pro front. Isso. Aí eu faço 2 requisições, mas... Mas é uma pessoa só que vai fazer, cara. Depois nunca mais. Até nessa estratégia aí, quando o back-end vai devolver, ele não conhecia a query, ele vai devolver pro front. Ele vai devolver com o header de cache que ele calculou. Então, tu definiu as diretivas por propriedade da tua entidade, dizendo assim, essa propriedade aqui eu posso cachear por 5 minutos. Essa daqui eu posso cachear por 1 minuto. Então, se eu pedir as duas juntas, o tempo mínimo é 1 minuto. Ele vai devolver no header, o CDN vai cachear por 1 minuto. Próxima requisição não bate no back. Cara, isso é genial. Genial. É um mecanismo bem legal, né? É um mecanismo que eu tô pensando que poderia ser implementado no REST. Se você pega o payload e você faz uma chave desse payload, você consegue cachear na CDN o resultado dele, independente de qual seja o payload. Por que ninguém nunca pensou nisso antes? O GraphQL pensou nisso. É que com o GraphQL surgiu o problema. É um problema que ele se torna mais aparente. Ali, né? Porque quando você tem um payload mais fixo, você só compara payload com payload mais curto, né? E ainda mais quando você está falando de REST, que você está tudo no URL. Cada URL tem um retorno diferente e a chave é a própria URL, né? Você não precisa diferenciar por um SHA ou né? E no GraphQL entra daí aquela característica inicial, né? De que que dado que eu estou querendo no front? Eu tenho esse dado cacheado, no CDN eu não tenho. Eu não precisei cachear antes se eu não tinha. Se ninguém tinha requisitado. Sim. E até isso abre até... Bom, aí a gente entraria muito a fundo aqui na implementação, né? Mas, por exemplo, dados que são independentes de sessão, né? Você pode ter... Por exemplo, é independente do usuário logado Gustavo, por exemplo. Dados que são públicos, né? Eu posso usar o cache da tua requisição para devolver o resultado dele mais rápido pela própria CDN. Né? Exatamente.
Porque é um dado agnóstico que não depende de sessão do usuário. É essa possibilidade que o GraphQL tem, que não é nativa no REST, né? Não que não desse para fazer, mas teria que implementar na mão, de tu dizer o que é tipo, tu pode dizer tipo a tipo, propriedade a propriedade, o que pode ser cacheado e o quanto pode ser cacheado. Porque assim, se eu tenho lá, eu quero as categorias. É independente de na ideia do post do blog lá, né? É independente, as categorias não são criadas assim a esmo, né? Então é independente. Mas se na query das categorias eu botei alguma pesquisa que é relacionada com o meu usuário, ele não vai cachear. Porque naquela query eu não posso cachear porque o front pediu alguma informação que é relativa a mim. Eu quero ver as categorias que eu favoritei. Então é uma query que não vai ser cacheada. Sim, porque ele depende da sessão, né? Exato. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está a fim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Exato. Agora eu quero meu show, velho. Cara, depois desse mini curso do GraphQL, né? Eu queria perguntar para vocês um assunto um pouco mais estratégico. Como é o mercado de GraphQL? Como que eu poderia, aí já pensando como gestor de tecnologia, pensar em ter uma implementação dessa de GraphQL e aí pensando nos aspectos não técnicos, né? A gente já falou aqui de quando adotar as vantagens, frameworks, etc. Mas aí eu tenho um projeto ali. Estou contratando time, Gustavo. Vou selecionar a galera e tal. Tenho que pensar em ter operação, sustentação disso e tal. Como está o mercado de GraphQL hoje? Cara, eu acho que pela assim, para quem conhece e testou e pelos benefícios que ele traz, eu acho que ele deveria ser mais popular. Aí eu não sei te dizer, porque a minha visão é dentro da nossa empresa. Então, mas eu já trabalhei em outros lugares que o pessoal em 2019, isso trabalhando assim, no mercado financeiro, tá? E na Europa ainda, não era nem no Brasil. O pessoal em 2018, 2019 estavam começando a falar em talvez implantar GraphQL nos clientes, assim, bancos, esse tipo de coisa. Eu já estava usando fazia 3 anos em produção. 2, 3 anos. O pessoal estava recém começando, cara. E gente super mega sênior, assim. Uhum. Então, mas hoje na base vocês não tem problema de encontrar galera, fazer a capacitação e tal para trabalhar com a tecnologia. A gente nunca achou alguém que soubesse, né? Normalmente a gente capacita. A gente que treina, cara. Porque assim, uma das coisas assim que pelo menos assim na nossa experiência é que o feijão com arroz a gente capacita rápido. Porque a partir do momento que a pessoa pega a ideia por trás do negócio, ela vai querer fazer aquilo ali. Então ela vai se interessar, ela vai... Porque os ganhos são no dia a dia, né? No que tu vai escrever de código, quantidade de código que tu vai escrever, os erros que tu vai evitar. Só dá ignição no cara, o cara vai... Isso, né? Então a gente acha que pro feijão com arroz, dentro da nossa experiência lá na base, é de capacitar rápido, mas buscar pronto, eu não lembro de alguém que chegou pronto. E eu acho que tem um outro problema aí, que é o seguinte, principalmente empresa que já quer começar um projeto, né, empresas mais maduras, assim, eu acho que eles têm medo de começar algo que eles não conhecem,
mas se eles não conhecem, a pessoa não tem experiência para começar. E aí vira... É uma bola de neve, né? Não acha gente com experiência, mas também não querem começar se ninguém tem experiência. Cara, isso é o padrão. O cara chega, quero fazer transformação digital na minha empresa. Legal. Vamos conversar, vamos adotar tecnologia, fazer desse jeito. Aí, tipo, o cara quer fazer o dinossauro andar de skate, tá ligado? Aí, né? Aí fica difícil. Então, passa por essa transformação de você estar aberto a coisas novas, né? Tanto para a equipe quanto para as tecnologias. Toda tecnologia tem a sua curva de aprendizado, né? Você vai ter que capacitar o time, vai ter que... Só que tem que trazer aqui os benefícios de você ter esse tipo de modernização, etc. Não é você querer falar que quer fazer uma transformação digital, modernizar o negócio e não querer sair do COBOL, amigão. Vamos, né? Tem uma pergunta para vocês, a questão de migração aí. Vocês já enfrentaram algum problema ou alguma oportunidade, na verdade, de pegar um projeto do zero e, ao mesmo tempo, pegar algum que fosse uma migração de algo já estruturado? Porque, por exemplo, você pegar um banco de dados para migrar de um relacional, sei lá, MySQL para um relacional Postgres, não é tão complicado assim, você faz. Mas acho que colocar uma tecnologia dessas ali num projeto que já está funcionando, que precisa de muita adaptação, é muito complicado? Vocês acham que para os clientes acaba sendo mais problemático na hora de convencer eles a fazerem isso? Tipo, você chegou lá, o cara tava tudo com REST, falou, mano, eu vou destruir tudo, fazer tudo em GraphQL. Vou arrancar tudo, porque envolve back, front, né? Tamo com a primeira sprint rodando. Tá fazendo isso agora. No próximo podcast eu digo como é que foi. E isso é muito legal, de você poder dar essa consultoria da melhor tecnologia, né? E provar na real ali, tipo, o benefício vai ser esse, né? Então, claro, vocês não precisam abrir aqui, mas vocês encontraram algumas dificuldades utilizando um padrão que você agora consegue mostrar para o cliente que com essa especificação do GraphQL, você consegue ter um outro tipo de retorno, um outro tipo de lead time, etc. Porque no fundo, cara, quando a gente lida com cliente ou até empresa grande, camada executiva, etc., quer saber de benefício, prazo, custo, gira em torno disso, né? Então... E são perguntas muito superficiais, né, cara? Porque a gente não vai conseguir explicar, falar tecnicamente para eles, só que ao mesmo tempo, tipo, vai ter um benefício imediato? Não, cara, não vai ter. Mas pode ser que um bug que aconteceria não vai acontecer por causa da ferramenta, cara. E aí o teu serviço não vai ficar, sei lá, não vai ficar fora do ar. Então... eu fiz uma mutação para enviar uma mensagem e aí essa mensagem tem que aparecer em 3 lugares diferentes. Por mais que a gente consiga dar o refet, né, com React Query, querendo ou não, vai bater lá no banco, vai bater no servidor, vai... E na especificação já é nativo do próprio GraphQL. Né? Se tu retornar na mutação os dados que tu precisa atualizar, sim. Não é nativo o atualizar o cache, que daí sim quem faz é o Apollo, né? Atualizar o cache do front, Entendi. que daí é aquela planilha que o Gus falou, né? Onde a gente tem o type tal, de ID tal, tem essa informação. Então daí isso quem faz é... Eu acho que se eu puder resumir aqui o que eu aprendi hoje de GraphQL, para mim o GraphQL, a minha visão de arquiteto generalista que não tem tanta profundidade dos assuntos, era uma especificação de protocolo HTTP. E eu saio daqui desse episódio entendendo que a gente tem uma especificação, sim, que passa pela camada HTTP, mas que ela é muito mais profunda porque eu tenho frameworks dos dois lados que sabem o que fazer. Exatamente. E isso dá uma produtividade absurda, cara. Exatamente. Então não é simplesmente request e response, como muita gente pensa, e eu pensava, né? Então não é simplesmente eu mandar um request flexível e ter um response flexível. É também sobre isso. Mas o que eu faço com isso, combinando o jogo de um front-end com um back-end, com um contrato
bem definido aqui, como vocês vão falar, pô, alterei aqui, isso daqui já me dá uma sinalização que eu tenho um cache já no próprio front-end, que eu já sei onde tem o dado sendo exposto e eu já dou um refresh nesse cara. Cara, isso é maravilhoso. Fora todas as ferramentas de desenvolvimento. Da produtividade. Que não necessariamente estão, tipo assim, que são um reflexo de todas essas informações que tu tem, né? E, cara, vou dar mais um exemplo aqui, mas aí entrando um pouco no mundo do Apollo, tá? Que, enfim, eles criaram muitas ferramentas em cima do GraphQL. E eles têm uma ferramenta, cara, eu não sei, eles mudaram de nome várias vezes. Enfim, na época eu testei ela, achei muito legal, que é o seguinte: no back-end, como cada resolver que resolve todos os campos do que vai formando o grafo, essa ferramenta, ela fazia um tracing. Então, o que ela te dava no final do dia? Tu abria um dashboard lá no site deles e ele te dizia quais pedaços... Não estou dizendo as queries, estou dizendo o pedaço do resolver que estava levando mais tempo. Bacana. Eu ia até perguntar essa questão de benchmark mesmo. A PM, né? Ele tem já um quê de monitoração ali com tracing e tal, né? Então, eu vou dar um exemplo. Tu tem uma query lá que pega os posts, que pega as categorias e também pega as imagens do post, tá? E aí essa query tá levando, sei lá, 1 segundo para retornar. Tá, mas o que tá levando 1 segundo? Porque ele vai quebrar em várias coisas para executar, né? Sim. Então essa ferramenta, ela te dizia, cara, é a parte da imagem, que tá retornando, sei lá, em 450 ms. Era bem legal, bem bacana. Tu pega, por exemplo, essa questão aqui que o Augusto falou, né? Que é uma coisa bem comum aí de cloud, né? Eu não gravo mais a URL da imagem lá no S3. Eu tenho que retornar uma URL assinada por um determinado tempo. Qual que é o tempo de assinatura dessa URL? E se eu estou retornando 10 posts, entendeu? E aí, por que a mesma query que não pega a imagem retorna rápido? Entendeu? Então, isso vai depender. Aí tu consegue ver até no teu front o que tá chamando, qual que é a query que tá pedindo a imagem, para ver se realmente, eu preciso aqui a imagem, eu tô renderizando a imagem, ou pode ser mais à frente de um só post por vez, entendeu? Sim. Cara, muito bom. Muito bom. Eu tô com vontade de chegar aqui, abrir o notebook. O dedo já coça pra digitar, já né? Tá coçando. E aí, puxando esse gancho, queria perguntar pra vocês aqui, pra gente já partir pro encerramento. Quem tá ouvindo a gente? O cara que tá ali sofrendo na vida dele com React, Spring Boot, REST do outro lado. Sempre ouviu falar que o GraphQL pode resolver a vida dele. O cara continua publicando os postmans dele, o Swagger e os postman da vida inteira. Pra onde esse cara começa? Como ele sai desse mundo de trevas e ele começa a ter uma integração nativa da API que ele está expondo com a ideia dele? Como que ele começa a fazer essa integração mais transparente entre o front-end e o back-end? Por onde ele começa? O que vocês recomendam? Framework Apollo, documentação? Como que o cara dá os primeiros passos nesse mundo de GraphQL? Acho que antes do técnico, a primeira coisa que eu diria é não tenta resolver os problemas do mundo. Vai no feijão com arroz. Vai no CRUD, no básico, ou vai no login. Faz o exemplo do blog. O blog é uma boa. Faz o blog e faz um login no blog. Aí já vai passar por aquilo que os desenvolvedores passam em 80% do seu tempo, né? Aí deixa os 20% para se aprofundar depois. Não, eu ia dizer, começa com a documentação. Não, lê, abre lá, acho que é graphql.org, não sei, e lê. Get Started. Lê a especificação, cara, sem implementação nenhuma, só a especificação da linguagem. Os escalares, os primitivos, o que é query, o que é mutação,
Aqui também é uma Dá uma lida, porque é pouca coisa, em poucos minutos tu lê. Aí tu, quem sabe, começa a olhar que linguagem tu vai querer trabalhar. Vai ser Java, vai ser JavaScript, vai ser PHP, vai ser o quê? A primeira coisa eu quero entender que trata-se de uma especificação. É uma linguagem, né? E aí ele vai entender, tipo, qual é o framework que implementa isso no mundo dele, né? Porque o cara pode ser um dev Java, um dev PHP, um Node. Aí ele tem que, pô, legal, entendi a especificação. O que eu tenho de framework para isso, né? Para o mundo que eu tô. Na experiência que eu tive, eu trabalhei entre aspas, não foi o que eu desenvolvi, né? Mas o stack era GraphQL em cima do Spring Boot Java. Né? Funcionou bem, né? Mas a gente não tinha um front-end. E isso que eu acho legal, porque... E talvez a minha visão era míope do que a gente falou aqui por causa disso. Porque eu tinha uma API que era só de fornecimento de dados, que o cara precisava ter uma versatilidade para ele poder dizer qual dado que ele precisava receber ou não, né? Então não tinha uma integração direto com front-end, etc. Era uma coisa mais API de dados, simplesmente, para receber esses dados, né? Mas foi uma boa experiência. Uma coisa que o Gus falou também, que para mim é muito interessante, assim, para quem tá começando, a especificação é pequena. Tu não vai perder 10 dias para entender uma linguagem nova. Sim. Exato, porque não tem laço de repetição, não tem... Cara, é poucas coisas que tu pode fazer ali. Tu consegue fazer fragmentos, estender, união de tipos... Ok, mas assim, por feijão com arroz, tu nem precisa entrar nessa parte. Sim. Então, assim, cara, questão de alguns minutos ali, ler um pouquinho, entender. E assim, quer começar com o Apollo? Beleza, começa, mas tenha ciência de que ele está fazendo coisas que foi feito em cima do GraphQL, não que o GraphQL é aquilo, entendeu? Ele está facilitando ainda mais a sua vida, né? Mas o desenvolvedor tem que tomar cuidado de tipo assim, nossa, olha que legal, o GraphQL cacheia e faz isso. Não, peraí, cara. Tu tá falando do framework, não tá falando do... Não é uma coisa o cara falar que programa em Spring Boot e não sabe programar em Java, né? São coisas diferentes. Calma. É isso aí. Muito bom. Meus amigos, agradecer aqui a presença de vocês. Essa aula de GraphQL, ou GraphQL, como a gente falou algumas vezes aqui, né? E, cara, tenho certeza que a gente cobriu um bom aspecto aqui da linguagem, desmistificou muita coisa. Eu aprendi muita coisa, viu, Cláudio? Também, principalmente como funciona no back-end, né? Porque a gente está acostumado só a consumir no front. Na verdade, você é o menino do Java, né? Do front-end. Eu gosto de sacanear. Então, cara, obrigado. Você que ouviu o episódio, tá pensando em fazer um projeto que você entende que é GraphQL, procura a base digital, que os caras têm puta experiência nisso. Os caras estão treinando os caras lá em GraphQL. Então, vai ficar aqui embaixo no link, na descrição, o link dos caras. O e-mail para contato também. E quem quiser trabalhar com vocês lá com o GraphQL, tem algum link de contato aí? Galera, tá cheio de desenvolvedor aqui. No site a gente tem uma página de vagas lá. Mas desenvolvedor, pode sempre mandar currículo. Tá sempre precisando, né? Sempre precisa, né? Então, se você não conhece GraphQL, quer aprender, fica aqui a dica. E é isso, né, Glauber? Sim, senhor. Tem mais alguma pergunta para nossa aula, não? Acho que não. Isso. Acho que para esse começo já tem bastante informação pra galera. Verdade. A gente vai ter que fazer uma volta, se divertir, sobre aí. Isso. A gente vai ter que fazer, porque eu acho que tem alguns pontos que a gente pode abordar mais, né, sobre uma solução completa usando GraphQL, né? Já fica aqui um spoiler para um próximo episódio que a gente pode fazer, né? Como que a gente modela isso de ponta a ponta, né? Desde lá do banco até um front web ali bem rico, né? Aquela palavrinha também que virou moda, né? Os microserviços. Exato. Vocês escaparam da pergunta de quando o pod escala. Vários pods. A gente não escapou, a gente tá guardando para as próximas. Pro próximo podcast. É isso aí, beleza. Meus amigos, considerações finais de vocês. Quiserem mandar um abraço para mãe, para o pai, para Xuxa. Cara, mandar um abraço para toda a equipe da base aí. A gente também conseguiu começar no GraphQL por o pessoal acreditar, né, que era algo que poderia dar certo.
Teve um patrocínio interno, né? Eu posso contar essa história, cara. O Rafinha deve estar ouvindo. Rafinha, ele ficou muito bravo comigo quando eu quis usar GraphQL no primeiro projeto maior que a gente tinha. A ponto de a gente brigar, assim, cara, vou sair daqui, sair do escritório, assim. Hoje ele simplesmente só falta dormir com pijama escrito. Eu amo. Tá tatuado GraphQL, aqui, né? assim, então... Mas passou. Mas a gente brigou feio, cara, por causa que eu queria usar. Ele, porque tu fica inventando moda, tu quer usar isso, quer usar aquilo, quer usar aquilo, quer usar aquilo. Eu disse, mas, cara, a gente vai aprender como? Aí foi engraçado, assim. Hoje ele curte bastante. Digamos que é um dos defensores lá dentro. Legal, show de bola. Meus amigos, novamente, obrigado pela presença de vocês, pelo mini curso de GraphQL aqui, foi muito legal. Nós que agradecemos o papo também. Show de bola. Esperamos, quem sabe, voltar aí, né? Sem dúvida, aqui é a casa agora de vocês. E aí a gente vai fazer o mais completo, que a gente pode trazer uma galera mais mista para falar de uma solução onde a gente encaixa o GraphQL com outros assuntos. Esse episódio vai ficar bom. Eu conto com vocês aqui. Você que acompanhou a gente até agora, obrigado pela audiência de vocês. Se você ainda não deu like nesse episódio, se você ficou até aqui, se você fez um curso de GraphQL nesse episódio e não deu like ainda, por favor, clica aí, dá 5 estrelinhas no podcast, compartilha pro seu amigo que é front-end, que é back-end, que quer entender de GraphQL. Segue a gente em todas as redes sociais. Se inscreve no canal também aqui, Se inscreve no canal. Eu sempre esqueço de falar pra galera se inscrever, né, cara? Você já sempre percebeu? Importante. É sempre importante. Eu deveria falar isso antes, inclusive. Então, se você não se inscreveu, se inscreva no canal e obrigado. Até a próxima. Valeu! Obrigado!